As pessoas mais bem-sucedidas começaram sua jornada através do autoconhecimento. Mas como dar início a esse processo e como tornar ele contínuo? Quando você começar a atividade que eu irei citar, você vai conseguir clarear melhor as suas ideias e vai trilhar um caminho que faz mais sentido para você. Talvez você sinta que tem muitos desejos, ideias e vontades, mas você ainda não descobriu o que te faz realmente feliz. E isso afeta você em todos os aspectos da sua vida. Porque quando a gente não tem um conhecimento sobre nós mesmos, o que valorizamos, nós acabamos tomando decisões baseadas nas escolhas de outras pessoas, praticando a rotina de outras pessoas, quando na verdade você deve começar olhando internamente para si. Eu vou te mostrar 3 métodos de escrita que você pode colocar em prática hoje e que vão te ajudar neste processo. Eu recomendo que você escolha um se você nunca praticou algo do tipo. Você pode fazer numa folha qualquer, num caderno, no seu celular, mas eu recomendo fortemente que você escreva isso num papel. O primeiro método é a escrita de valores e princípios. Então você vai escrever: o que eu valorizo mais na minha vida? Neste ponto você vai refletir sobre quais coisas você mais valoriza na sua vida neste momento. Poucas vezes escrevemos ou temos uma noção sobre isso e acabamos tendo uma incerteza sobre qual decisão tomar e sobre qual pilar da vida focar primeiro. Por exemplo, se na sua escrita você perceber que valoriza mais a sua família, mas ultimamente você não tem passado tempo com eles, não tem trocado uma mensagem, então você não está vivendo de acordo com esse valor. É a mesma coisa se você colocar a saúde como algo que você valoriza, mas você bebe todo fim de semana, você não segue uma dieta, não tem um exame médico em dia, então você não está vivendo de acordo com as coisas que você mais valoriza. É claro que podem ter muitos fatores envolvidos que têm te atrapalhado nesse momento. Pode ser sua reputação social, a família, os trabalhos, os estudos, mas é por isso que a escrita, ela vai trazer uma clareza melhor sobre o que você valoriza para seguir uma rotina que te ajude a alcançar esses objetivos. Eu também vou deixar uma tabela linkada aqui embaixo que vai poder ajudar você a entender melhor quais são suas prioridades no momento ou na sua vida. O segundo método é a escrita de interesses e gostos. Você vai colocar a pergunta: o que me deixava mais feliz quando eu era criança? Aqui você vai procurar refletir sobre coisas que você fazia quando era criança. Às vezes você tinha algum hobby, interesse, e retomar isso para sua vida pode ser muito libertador. Às vezes entender o que a gente gostava de fazer quando éramos crianças também nos ajuda a escolher uma carreira futura. É muito válido olhar para o que a nossa criança interior tem a nos dizer. Os seus interesses, os seus hobbies, as suas atividades, elas não são válidas só quando você se torna um adulto. Elas são válidas a partir do momento que você as tem. O terceiro método é a escrita inspiratória, com a seguinte pergunta: quais são as minhas inspirações? E aqui eu vou dividir em 2 blocos. Se você sabe quais são as suas inspirações ou se você ainda não sabe. Se você não tem noção do que fazer ou se te falta uma motivação, escrever as suas maiores inspirações da vida vai te dar um gás para começar. Escrever o que te inspira em alguma pessoa, perceber como uma pessoa específica te faz sentir, se a rotina dela te traz uma motivação, se tem sentido para você e quais atitudes que essa pessoa tem que te influencia. Lembre-se que não é sobre imitar a rotina de alguém, é sobre você ter uma inspiração e trazer isso para você. Quando, por exemplo, você vê um story de alguém falando sobre um livro ou lendo um livro, e aquilo ali te traz um interesse genuíno. E não é porque está todo mundo lendo um livro específico que você também precisa começar a ler ele. Você pode começar por qualquer interesse, por qualquer leitura. Você só precisa começar. Então, primeiro seria identificar essas inspirações e se elas são cabíveis para você, se elas te trazem um interesse genuíno e se você consegue acrescentar isso, nem que seja um pouquinho, na sua rotina. E aqui é o segundo bloco, se você ainda não tem noção nenhuma do que te traz motivação ou inspiração. Essa parte seria mais um jogo de tentativa e erro. Eu, quando queria ser produtiva, mas eu não tinha nenhum tipo de inspiração ainda, ou noção do que eu queria fazer, eu assistia vídeo de
rotina de outras pessoas, de outros hábitos, e eu tentava reproduzir aquilo. Mas ao longo do tempo eu percebi que muitas coisas não faziam sentido para mim. Eu sabia que eu gostava de exercício físico e eu comecei a malhar em casa, mas eu vi que malhar em casa não era tão funcional para mim. Eu não tinha tanta constância, eu não tinha essa vontade de fazer em casa. Então eu fui para academia. Mas é claro que ir para academia também foi algo que eu tive que trabalhar. Então, às vezes, um hábito, ele pode ser muito difícil no começo e você precisa insistir nele para que ele faça sentido para você. Tem muitas coisas que você pode gostar que elas vão ser difíceis de serem feitas, mas você não pode torná-las impossíveis de serem realizadas. Então, aqui seria mais você procurar por inspirações, procurar por pessoas que façam hábitos que talvez sejam interessantes para ti, e é um jogo de tentativa e erro. E quando você descobrir algo, não desiste no começo. A partir dessas práticas de escrita, vai ser mais fácil deixar de seguir o caminho dos outros. Você vai começar a praticar as coisas que têm sentido para você e que te fazem crescer. Aos poucos você vai aprender a olhar os seus sentimentos, as suas opiniões, as suas vontades com mais valor. É muito preciso também ser gentil consigo mesmo nesse processo. Não é algo fácil, as coisas não acontecem de um dia para o outro, mas você precisa fazer pelo menos um pouquinho por dia para você chegar em algum lugar. Esses 3 métodos de escrita vão ajudar você a enxergar com mais clareza os seus valores, os seus interesses e as suas inspirações. Isso vai permitir que você trilhe um caminho que tem sentido para você. Lembre-se que você não precisa ter todas as respostas agora. O mais importante é você começar e se permitir a explorar esse autoconhecimento e a sua escrita. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e lembre-se que pequenas ações hoje vão construir um futuro mais alinhado com quem você realmente é. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo sobre qual escrita você vai testar primeiro. Não se esqueça de inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.